Muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, começando o nosso Cidades em Debate aqui na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da antiga NET, que agora é Claro TV, e também o pessoal que pode acompanhar a nossa programação e a TV ao vivo, né, pelo site da TV Unisantos, que é o tvunisantos.com.br. Bom, já vamos trazer aqui as nossas comemorações desta quinta-feira, dia 25 de novembro. Hoje é o Dia Latino-Americano de Combate à Violência contra a Mulher. É uma pauta que a gente sempre está falando e hoje vamos falar sobre isso também. Dia Mundial e Nacional do Doador de Sangue, importantíssimo. Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres também. Tem aqui o boletim da Covid na cidade de Santos, aumentou, hein? Mais um dia que aumenta o número de pessoas internadas na rede de saúde de Santos, de 63 para 68, uma alta de 8%, e destas, 38 são de Santos e 30 de outros municípios. Houve aumento também nos internados nas UTIs, voltado para os casos mais graves, né? As unidades de terapia intensiva, de 37 para 38, uma alta de 3%, e também a ocupação nesse momento, a taxa geral de ocupação dos 228 leitos disponíveis está em 30%. Entre os 125 leitos de UTI, a ocupação é de 30%. Na rede SUS, a taxa é de 26% e na rede privada, 36%. E esse site aqui, que a gente sempre recomenda, né, para você ficar antenado e sempre ligado no que está acontecendo em questão de Covid aqui na nossa cidade, principalmente na Baixada, é o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para que você acesse e fique por dentro e antenado aí nessa pandemia, né? É uma coisa que a gente quer que vá embora logo, mas pelo jeito parece que está voltando. E a gente reza duplamente hoje para que não volte, porque a gente viu como é avassalador esse vírus em vírus, né, em questão de vidas e também de economia, isso no mundo todo. Bom, conosco aqui o doutor Maurício Baltazar nessa quinta-feira, ele que é o nosso advogado, comentarista do programa. Seja bem-vindo, quinta-feira. Hoje é um dia muito importante, inclusive, né, doutor Maurício? Para os advogados aí da Baixada Santista e do Brasil, hoje é o dia que está sendo feita a votação para o novo presidente. Vamos falar aqui da OAB de Santos e a OAB de São Vicente, que a gente anda acompanhando. Tudo bom, doutor? Boa tarde. Fala um pouquinho para a gente sobre essa eleição. Está acompanhando? Boa tarde, Santiago Pérez. Boa tarde, meus pares da mesa de debate de hoje. Boa tarde à participativa audiência desse maravilhoso programa, Cidades em Debate. Sim, Santiago, hoje, dia 25 de novembro, é um dia importante para a Ordem dos Advogados do Brasil, na medida em que está tendo as eleições, né? Aqui em Santos há 3 chapas, né? A chapa 1, encabeçada pelo Rafael Meirelles, da situação, a chapa 2, Marcelo Cruz, que é a oposição, e ainda uma terceira chapa, né? A chapa 3, encabeçada pelo Dr. Enio. Nas pesquisas tem aparecido aí um empate técnico entre a chapa 1 e a chapa 2, mas, enfim, é um dia importante. Eu gostaria que todos os advogados da Baixada Santista se unissem e se esforçassem para comparecer aqui e votar. As eleições aqui em Santos estão acontecendo na Câmara Municipal de Santos. Já em São Vicente, acho que tem 2 chapas e, enfim, também está ocorrendo a votação. Em São Paulo, né, uma espécie, fazendo uma grosseira comparação, como se fosse a eleição para o governo do Estado, em relação à OAB, a direção estadual da OAB tem 3 ou 4 chapas também. Enfim, é um dia importante para a democracia, é um dia importante para a Ordem dos Advogados do Brasil, que, no meu ponto de vista, ficou devendo nessa época de pandemia. Precisamos de atos para defender as nossas prerrogativas, nossos direitos, o direito de ir e vir no trabalho, enfim, que ficou devendo. Tivemos que atuar sozinho aí para conseguir algumas medidas. Enfim, a oportunidade de mudança é agora. Espero que até agora está ocorrendo sem contratempos. Eu estou lá, né, como fiscal de uma das chapas, e vamos ver até a meia-noite se já vai ter computado todos os votos e declarado o vencedor. E desde já desejo sorte para o próximo administrador, que seja melhor do que o que está aí hoje. Doutor, mas não é a urna do Barroso que está lá, é ou não? É urna eletrônica, viu, Santiago? É urna eletrônica dessa vez. Nas eleições passadas teve uma certa confusão aí por causa da eleição ainda no papel.
então dessa vez será urna eletrônica, tanto é que tem o número 100 na frente. Então, chapa 2, por exemplo, é 100, 22, né? Vai ter que digitar na urna lá. Foi conferida de manhã, né, a 0ª, deu tudo certo, e vamos ver no final. Tudo indica que vai ser tudo bem, viu, Santiago? Os debatedores, né, na terça-feira teve o debate ao vivo na TV Santa Cecília, e mantiveram assim, um certo nível de comportamento. Só no final... Foi bem acalorado, né, doutor? No finalzinho ali. No final, um determinado candidato perdeu a linha, entrou para um caminho antiético, digamos assim, trazendo à baila a situação de mais de 20 anos atrás, que não ficou nada agradável. Estava indo tão bem, de repente descambou, e aí acalorou-se. Mas, no frigir dos ovos, a democracia vai prevalecer, se Deus quiser. O vencedor vai fazer um bom trabalho e a democracia vai vencer, Santiago. Tá certo. Conosco também o nosso querido Cido, vereador da cidade do Guarujá, um dos mais votados do Guarujá, sempre com a gente aqui, trazendo e debatendo as informações que nós temos. Cido, seja bem-vindo. Quinta-feira, tá tudo bem com você? Ô, Santiago, muito prazer falar com você novamente, toda essa audiência do nosso programa Cidades em Debates aqui na TV Santa Cecília. Muito obrigado. Santiago, é sempre um prazer falar com você, estar aqui nessa bancada, e Guarujá continua aqui lindo, a pérola do Atlântico, em meio às nossas lutas, como todas as cidades têm, mas aqui a gente está trabalhando para fazer uma cidade melhor. Tá certo. Bom, só conferindo e corrigindo o Cido, não é culpa dele, TV Unisantos. Mas você sabe que tem amigos na TV Santa Cecília que falam que o programa passa na Unisantos? Então existe essa confusão. Mas tranquilo, é tudo irmã, tudo de faculdade. Tá valendo, Cidão. Bom, obrigado, também conosco... Tranquilo. Tem aqui a nossa querida Larissa Forjanes, pela primeira vez. A nossa querida Larissa, minha conhecida já há muito tempo. Tenho um carinho muito grande pela Larissa, pelo trabalho dela. Uma pessoa que sempre está batalhando. Ela é da Fundação Getúlio Vargas. Ela também faz muitos trabalhos aí com o Sebrae, né? Sempre nativa aí, né, Larissinha? Tem muita informação pra gente também. Boa tarde, seja bem-vinda. Essa é a primeira de muitos, eu tenho impressão, hein, Larissinha? Tudo bem? Obrigada, Santiago. Boa tarde. É um prazer estar aqui em Cidades em Debate com o vereador Cido, com o doutor Maurício, com você. É isso mesmo. Precisamos movimentar a nossa região e esse projeto é justamente para isso, para fomentar o empreendedorismo através de projetos de políticas públicas, tanto com o pequeno e microempresário, mas com o poder público. E é um prazer participar aqui hoje com vocês. Tá certo. Agora, fala um pouquinho pra gente, ô Larissa, dessa questão do Sebrae, porque a gente nota que o Sebrae vem trazendo muitos cursos, muitas informações a nível de empreendedorismo, né? Fala pra gente como é que tá sendo feito isso aqui na Baixada, já que você tá coordenando também. Santiago, o Sebrae, nós da FGV, nós estamos com um projeto de articulação regional em todo o estado de São Paulo. Aqui na Baixada, o nosso foco intuito é fomentar o empreendedorismo. E aí nós temos 4 eixos: compras públicas, desburocratização. Nós precisamos trazer esse ambiente favorável para que as pessoas possam empreender, desenvolver o seu trabalho, gerar renda, que é o que nós precisamos aqui, né? A questão da governança, que é importante as 9 cidades estarem unidas nessa questão e poder entender quais são as necessidades, né? Então, a FGV, ela fez um mapeamento da região e depois nós fazemos encontros. As 9 cidades discutiram desafios e agora nós estamos entrando com planos de ação, com consultorias não somente voltada ao empresário, mas ao poder público, para que as empresas possam vender ao poder público, para que as capacitações possam ser feitas de forma adequada. Então, aqui nós estávamos conversando. Precisamos gerar renda. Vamos ensinar as pessoas a fazerem pizza, pães, bolos, brigadeiros, pintura de drywall, e no dia seguinte ela possa sair no mercado de trabalho e vender o seu serviço, o seu produto e ganhar dinheiro, que é o que nós precisamos.
E com essa pandemia, né, que assolou aqui a nossa região também, principalmente a Baixada Santista, e claro, o Brasil todo, o mundo, a gente sabe disso, mas com essa pandemia é importantíssimo ter assim instituições como o Sebrae para que forneçam as novas tendências, né, porque as pessoas estão tentando sobreviver, aí acaba esquecendo de fazer curso, acaba esquecendo de se orientar para se atualizar, né, e de repente o Sebrae eu vejo que está fazendo a parte dele, né, tem trazido muito isso. Agora fala pra gente, como é que está o comportamento pós-pandemia, vamos dizer assim, a gente está rezando para isso, apesar dos casos estarem aumentando, mas a gente reza para que o mercado retome. Como é que você está vendo essa retomada do mercado? Porque muitos comerciantes estão endividados, já não tem aquela mão de obra que tinha antes, que já teve que mandar embora, e agora parece que já estão montando de novo aquele castelinho. Como é que você vê essa remontagem do castelinho daqui para frente, ô Larissa? Sim, nós tivemos aqui na região, Santiago, um índice muito alto de pessoas que precisaram empreender. E não porque nasceram empreendedores, mas porque precisaram se adequar justamente a esse momento difícil da pandemia. Estão empreendendo por necessidade. Então, um ponto importante que a gente coloca isso muito em evidência é a formalização. Por quê? Porque essas pessoas não têm informação dos seus benefícios, o que ela ganha sendo formalizado. Ela consegue pegar um crédito, ela consegue, com esse crédito, investir no seu próprio negócio. E é um círculo vicioso, porque a partir do momento que você empreende, que você tem condições financeiras para desenvolver o seu negócio, isso começa a crescer com gestão, né, Santiago? Saber quanto cobrar, mexer na parte financeira, saber vender o seu produto, isso acaba crescendo. E aí você começa a precisar contratar. E aí começa a geração de empregos. Então, nós temos esse número é muito alto na Baixada, de empreendedores que vieram para o mercado de trabalho devido à pandemia. Nós temos, inclusive, idosos, a terceira idade, que está voltando ao mercado de trabalho, que precisa trabalhar, Santiago, porque é um público que ajuda a sustentar as famílias. E o Sebrae tem projetos para os jovens, para a terceira idade, para as mulheres, para quem quer se qualificar. Então, é muito importante, eu sei que as pessoas, quando a gente fala em qualificação, qualificação, estou cansada de treinamento, mas não, nós temos diversas vagas em todas as cidades, só que nós não temos mão de obra qualificada, e a população precisa entender, nós temos notícias nas regiões de que tal empresa vai abrir na Praia Grande e vai gerar milhões de vagas, tá? Itanhaém, Santos, São Vicente, Guarujá, mas onde está a qualificação? O que acontece? As empresas trazem de fora. Eu venho de um mercado de tecnologia, que você sabe, onde nós precisamos importar, porque aqui não tem a mão de obra qualificada. Se tem, vai trabalhar em São Paulo. Então, a renda é outra, totalmente diferente. O comerciante que sobreviveu à pandemia, Santiago, ele precisou se reinventar com o delivery, com as vendas online, com o e-commerce. E tem coisas que não voltam atrás. Então, quando nós falamos de capacitação, é uma inovação. A gente precisa, eu penso que nós não vamos voltar atrás e ser como era. A tendência daqui para frente é evoluir, principalmente nessa situação do home office, de atender o consumidor que já acostumou a comprar em casa, e a pandemia não acabou. Então, assim, cada vez mais o comércio, o empresário, ele precisa se adequar ao momento que nós estamos. E o Sebrae, toda a Rede S, que hoje nós estamos em parceria, porque o Sebrae está com essa parceria, está aqui para ajudar. Então, fica aqui o meu convite, Procure o Sebrae, tenha informação, faça as capacitações necessárias para que você tenha gestão e a sua empresa não tenha falência no primeiro ano de vida. É importantíssimo isso que você está falando, viu, Larissa? Precisamos até falar mais vezes sobre isso. E o programa com certeza vai estar de portas abertas aí para você poder estar esclarecendo e estar trazendo essas novidades aqui no nosso Cidades em Debate. Bom, vamos trazer aqui a nossa primeira pauta, Porque hoje a gente, eu acho que não tem comemoração, Quando a gente fala de uma data como a de hoje, por exemplo, Dia Latino-Americano de Combate à Violência contra a Mulher, ou então Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Mas tem uma notícia boa para
o público feminino e também para o público em geral. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos, na última segunda-feira, o projeto de lei Mariana Ferrer, que proíbe que vítimas de crimes sexuais e testemunhas sejam constrangidas durante audiências e julgamentos. O texto proíbe o uso de linguagem, informação ou material que ofenda vítimas ou testemunhas. E, além disso, obriga o juiz a zelar pelo cumprimento da medida. A sanção foi publicada no Diário Oficial da terça-feira. A proposta, ela faz homenagem à influenciadora digital Mariana Ferrer, que durante uma audiência de um caso de estupro, ela teve as suas fotos exibidas pelo advogado do réu, Cláudio Gastão, e as imagens foram usadas para atacar a jovem e alegar que o sexo teria sido consensual. Ferrer acusava André Camargo Aranha de estupro na noite de 15 de dezembro de 2018, quando tinha 21 anos. Por isso, por unanimidade, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a decisão de primeira instância de absolver o estuprador, no caso, o Aranha. Na época, a Mariana Ferrer disse que iria recorrer. O caso ganhou notoriedade com o termo estupro culposo, né, por causa da tese do promotor Tiago Carriço de Oliveira. Ainda que ele não tenha usado a expressão em sua argumentação, o promotor alegou que não houve dolo, ou seja, a intenção do acusado, porque não havia como o empresário saber, durante o ato sexual, que a jovem não estava em condições de consentir a relação. Bom, vamos lá, vamos trazer aqui os nossos convidados. O doutor Maurício Baltazar está conosco. Doutor Maurício, como é que você vê essa nova lei? Bolsonaro sancionou, sem vetos, a lei Mariana Ferrer. Como é que você vê isso? Veja bem, Santiago, ela é bem-vinda, é óbvio. Isso que aconteceu foi muito triste, foi muito lamentável para nós que somos os operadores do direito, né? Tanto o magistrado, o Ministério Público e o advogado, a gente tem a formação, o treinamento para ter um comportamento adequado, saber tratar as vítimas, as testemunhas, enfim, todos os operadores, todos os agentes, todos os atores envolvidos naquele processo com a devida dignidade. Mas esse processo, essa circunstância que foi ventilada no mundo todo, né, não só no país, foi muito desagradável, não só a conduta dos advogados, do Ministério Público, mas a omissão do juiz também ficou muito, muito clara, né, e aí acabou descortinando essa questão. Não digo respeito à questão do direito, porque o direito é bonito, me apaixonei por ele justamente por ter argumentos que fomentam a discussão e, quem sabe, uma decisão colegiada é melhor do que uma só de um magistrado, enfim, então até em fase recursal. O que significa dizer que os argumentos são plausíveis, mas o comportamento foi horrível, foi desagradável e certamente desestabilizou não só a vítima, mas todos os envolvidos. Então, a lei é bem-vinda, né? Espero que ela seja cumprida, fiscalizada, né? Porque tem muita lei aí determinando o comportamento, inclusive de magistrado, né? Tem a lei aí do abuso de poder e tudo mais, e nem sempre ela é cumprida e exercida materialmente. Mas, enfim, ela é bem-vinda, esperamos que seja cumprida e o comportamento dos operadores do direito seja exemplar a tal modo de que não precisasse, né? Porque se fosse cumprido aquilo que a gente aprende na faculdade, nos cursos de extensão, pós-graduação e tudo mais, o bom comportamento é sempre bem-vindo, não precisaria de uma lei dessa natureza para evidenciá-lo. Mas, de qualquer maneira, já que estamos no Brasil, lei aqui é todo dia, que seja bem-vinda essa também. Doutor, uma pergunta minha, você como advogado, porque essa audiência foi feita através de vídeo, né? Videoconferência, como se chama. Se fosse no tempo da não videoconferência, você acha que esse assunto viria à tona? Olha, se eu fosse o advogado, é que ela como vítima, ela não tinha advogado, né? Me parece que não teve advogado lá, um assistente, enfim, de acusação que pudesse defendê-lo. Mas naquela medida, se eu estivesse naquela audiência, tanto pessoalmente como virtualmente, eu teria interrompido. Isso é pela ordem, isso não é uma forma de tratar uma vítima. Que negócio é esse? Né? E teria tumultuado, não tumultuado no sentido de inviabilizar o ato, mas tentar corrigir o comportamento daqueles envolvidos que não era o adequado, está longe de ser o adequado, né?
E, enfim, eu já tive em audiências nesse sentido, entende? Eu já tive circunstâncias que uma vez, né, você imagina aquela questão do estupro da menina da Rua 15 aqui, que eu atuei como advogado da vítima aqui em Santos. O segurança da casa noturna foi um dos envolvidos. Então, imagina quantas circunstâncias, comportamento, a menina era daquilo, não era, enfim, mas a gente conseguiu agir de tal modo que não ofendesse ninguém. E o juiz sempre muito bem tomando conta das rédeas, o que não aconteceu nesse caso. Me parece até que, de certa forma, estava gostando do que estava acontecendo, né? Para talvez fomentar que as outras meninas que têm esse tipo de comportamento, tipo de traje, tipo de vida social, não venha em juízo denunciar novas práticas tidas como ilícitas como essa. Na realidade, me parece que foi essa a mensagem, fazer um desincentivo para essa coisa não chegar aqui no judiciário, porque a gente tem mais o que fazer. E não é, né, Santiago? Eu tenho filha, tenho duas, e todo mundo tem que ser tratado com devido respeito, consideração, e principalmente no judiciário. Tá certo, eu vou deixar a Larissa por último nesse comentário, porque ela é mulher, né, fazer aquele apanhado geral. Ô Cido, traz a sua opinião sobre esse caso aqui, essa nova lei, Mariana Ferrer, como é que você vê essa lei? Agora foi sancionada, tá valendo, já saiu até no Diário Oficial da União, é lei a partir de hoje, como é que você vê isso? Ô, Santiago, eu vejo com bons olhos, viu? Até porque o doutor Maurício falou muito bem, né? Ele, um grande jurista, pode falar muito bem a esse respeito. Mas a coação também é crime, né? Você querer defender o teu cliente acima de tudo e você expor certas coisas que não são cabíveis, né? E aí você fere o direito da outra pessoa acima de tudo porque você quer pura e simplesmente defender o teu cliente. E bem falou o doutor, acho que o condutor da causa, que é o juiz no tribunal, ele poderia ter parado isso, falou, não, isso não vou aceitar, até porque, poxa, você está expondo a vítima a certo ponto. Isso acontece em várias esferas, viu, Santiago? Porque você vê quando a mulher ela sofre abuso ou maus tratos, ela vai a uma delegacia, muitas das vezes ela é tratada por homens. E é os homens que falam, mas será que ele fez isso mesmo? É um machismo, mas... Tipo, se coloca no lugar do cara, né? Entendeu? E eu acho que isso virando lei, eu acho que vai conseguir inibir um pouco essas más práticas aí. Mas é como o doutor também deixou muito claro, tem que haver fiscalização maior, tem que haver um empenho maior, porque pura e simplesmente ser lei, existe várias, mas se não houver o cumprimento dela, não tem tanto resultado. Mas eu vejo com bons olhos essa lei e vai defender não só esse caso da mulher que foi a vítima, mas tantas outras pessoas, às vezes que, até na causa trabalhista, a empresa, para expor o funcionário, expõe algumas coisas do funcionário e etc. e tal, e fica uma coisa desagradável até para o funcionário futuramente arrumar um outro emprego, sabe? Então, eu acho que essa lei ela abrange todos esses segmentos, não é isso, doutor? Ela é para tudo, né? Ela não é só para esse caso específico, né, do abuso, mas é para toda outra prática de abuso, seja no civil, eu vejo com bons olhos. Tá certo. Ô Larissa, eu tenho uma teoria, que é uma teoria minha. Eu imagino de que cada 10 mulheres no mundo, 9 na sua vida já tiveram algum tipo de abuso, né? Você concorda com isso? Como é que você vê essa lei? Chegou numa hora boa? Eu concordo com o que o doutor Maurício falou. Infelizmente, precisamos ter lei para isso, né? Porque eu acho que é uma questão de bom senso e de respeito. Todo mundo nasceu de uma mulher. Então, eu sou muito grata por fazer parte de convívio de homens, e aí eu falo homens, vocês aqui, e diversas pessoas ao meu convívio que respeitam as mulheres, porque tem mãe, tem filha, tem irmã, tem esposa, e aí aquela palavrinha-chave que todo mundo fala muito no mercado, empatia, né? Todo mundo se coloca no lugar do outro. Hoje é dia 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência. Tem a sua importância, Santiago, pela prevenção e pela denúncia, porque, conforme o vereador falou, é muito difícil hoje para uma mulher receber a violência e comparecer numa delegacia,
E passar por situações dessa, onde você realmente pode escutar alguma graça, eu não gosto de generalizar, porque nós temos ótimos profissionais em todas as áreas, né? E a cada 60 segundos, 9 mulheres são agredidas. É um índice muito alto, né? Pela sobrecarga de trabalho, pela exposição que tem na violência, pelas dificuldades econômicas. E esse índice na pandemia, Santiago, aumentou consideravelmente. Mais de 300%. Muito, muito alto o índice de violência contra a mulher. Nesse caso, o que me deixou indignada, e eu até anotei alguns pontos aqui, foi que o advogado, além de expor algumas fotos da influencer, ele falou que ela estava em posições ginecológicas. Assim, a gente perde até o rumo do que falar numa situação dessa, né? Ele tem uma frase que eu separei aqui que ele também falou: peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. E não dê seu showzinho, ele falou para ela. Seu show você tem que dar no Instagram, que é para você ganhar seguidores. Isso a hora que ela começou a chorar, né? Pelas palavras ásperas dele. Ela começou a chorar, foi a hora que ela pediu respeito. Santiago, quantas pessoas, o doutor Maurício pode falar muito melhor do que eu, presos, pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que cometem crimes violentos, não passam por isso. Ninguém chega lá na audiência e fala porque você isso, você aquilo outro. E por que fazer isso com uma mulher? Né? Na verdade, ele deixou ela acuada, é uma menina jovem, porque se fosse uma mulher, eu acho que mais madura, eu não sei o que faria com ele ali na hora, o que você falou, se fosse ao vivo, eu acho que a cena poderia ser outra, né? Certamente. E eu acho que poderia acontecer coisa pior. Então, eu acho lamentável, foi como o doutor Maurício falou, utilize seus argumentos, mostre isso, aquilo, né? Mas não haja com essa vulgaridade. Pense que você tem mulheres na sua família, que você tem filhas, que você veio de uma mulher, então respeite a sua mãe, no mínimo, né? Então, realmente é uma data hoje que a gente não tem o que comemorar, né? É uma data simplesmente para que a gente, mais do que nunca, acenda uma luzinha de prevenção, de denúncia, porque essa mulher precisa ser amparada. E dentro desse contexto, sabe, Santiago, desse nosso trabalho, eu prezo muito para que a mulher, ela trabalhe, ela tenha sua renda. Por quê? Porque quanto mais ela for dependente financeiramente, mais ela se omite. Mas ela tem medo de fazer essa denúncia, porque ela depende daquela sobrevivência, ela tem os filhos. Então, essa situação precisa ser mudada. É realmente um absurdo isso que aconteceu, e essa lei que venha para ser cumprida, que é o que nós esperamos, né? E eu acho que fica a minha indignação pelas palavras dele, sabe, Santiago? Pela forma com que ele conduziu o processo e pela forma com que pessoas, naquele momento, poderiam ter impedido isso, poderiam pedir para que ele parasse com isso, como o doutor Maurício falou, e falar para ele: peraí, você não tá, nem um bicho merece ser tratado desse jeito. Por que você está falando dessa forma? Então, fica aqui realmente a minha indignação e torço muito para que essa lei seja colocado em prática. Tá certo. Doutor Maurício, eu perguntei aquela situação do ao vivo, né, no caso da audiência em videoconferência, porque a audiência ela veio à tona, né, ela veio nas redes sociais. E se fosse ali dentro do quadradinho do juiz, eu acho que não sairia dali, né? Não tomaria essa proporção toda. Então eu fico imaginando, não julgando, como a Larissa falou, eu sei que em todas as profissões tem os excelentes, os bons e os maus profissionais. Não julgando, mas deve ter acontecido muita coisa parecida já, né? Antes dessa videoconferência. Então isso aí é uma transparência a mais, que é o que a gente sempre preza aqui, não é não, doutor? Sem dúvida, Santiago. É uma evolução, né?
tem tragédia, né? Lá na Barricada tem um dos ensinamentos é que até no mal a gente vê alguma coisa positiva. Então a pandemia trouxe essa tecnologia, trouxe toda para todos os ramos da atividade social e para o direito também. E aí, com a gravação dos atos de instrução processual como este, né, no processo crime, muito comportamento veio à tona, muito comportamento positivo e os negativos como esse também, e que estão sendo possíveis corrigir. Mas eu gostaria de registrar, viu, Larissa, que se tivesse sido uma audiência presencial, esse advogado, esse operador do direito, ele não teria a coragem de falar como falou na televisão, né, na câmera, à distância, sem nenhuma possibilidade dele receber a indignação ali pessoalmente, né? Então, a tecnologia trouxe essa questão, uma frieza que não existia, que não existe na realidade, né? Nesse tipo de audiência, os nervos estão à pele, está tudo muito bem concentrado. Mas não tinha um promotor lá, doutor Maurício? Não, todos eles envolvidos, Santiago, e o promotor, mais ainda, que é o fiscal da lei. Ele tem que fazer a acusação, mas também fiscalizar a prática e a boa conduta. E mais ainda o magistrado, e nenhum deles fizeram. Estão errados. E a tecnologia trouxe algo positivo, gravou, a ponto da sociedade tomar conhecimento, não só a vítima ali, e corrigir através dessa lei, corrigir através dos procedimentos éticos que certamente esse advogado deve estar sofrendo, e quem sabe até uma ação de indenização por toda essa repercussão negativa que deu com a vítima. Mas, enfim, eu só queria registrar que, no meu ponto de vista, se eu estivesse lá presente como assistente de acusação, defendendo os interesses dessa menina, teria tido outro tipo de resultado, no mínimo registrado a minha indignação e a ameaça de fazer uma representação contra aqueles que deveriam evitar que esse mal acontecesse. E a tecnologia... Conhecendo o senhor, eu tenho certeza que tinha pulado o pescoço de alguém lá, viu? Ele conseguiu, né, Santiago? A gente só não sabe até que ponto isso vai repercutir do lado positivo ou negativo para ele. Exatamente, eu acho que vai, né, doutor Maurício pode falar sobre isso, né, doutor? Ele deve ter até mudado de cidade, viu, doutora? Porque o que tem de juíza, o que tem de promotor, agora, as mulheres são a maioria em tudo, né? Como é que ele está se dando, comparecendo na repartição pública depois de uma conduta dessa? Imagina que ele deve estar sofrendo as consequências da sua atitude grosseira, enfim. Infeliz, né? Infeliz. Tá certo. Bom, esse é o nosso programa Cidades em Debate aqui pela TV Unisantos, o programa que vai ao ar de segunda a sexta, 1h, da 1 às 2 da tarde. A gente sempre traz grandes convidados aqui para debater os assuntos, né? E a gente chama atenção também na nossa campanha de arrecadação de alimentos, lá da Paroquial da Igreja Coração de Maria. Temos aqui esse endereço na tela, na Costa 74, e a gente convida e pede a você, né, que possa doar aí 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, uma cesta básica, ou então roupas usadas em bom estado, material de higiene pessoal, material de limpeza, porque o pessoal, eles recebem várias famílias e eles montam, né, o pessoal da Paroquial, cestas básicas de acordo com o número de pessoas das famílias. Então, se você não puder sair de casa, tem esse telefone também, é o 3223-7381, onde eles mantêm uma equipe que vão buscar de carro, né, a sua doação também no dia marcado, na hora marcada. Então a gente convida e pede aí encarecidamente para que você participe dessa campanha e de muitas outras, né, que com certeza estão dando essa assistência que várias famílias estão precisando na nossa Baixada Santista, independente de credo, independente de quem seja, ajudando o próximo é o que a gente torce aqui, com certeza. Bom, vamos falar agora sobre o dia de amanhã. O dia de amanhã é um dia importante aí para os consumidores de plantão. Amanhã, sexta-feira, será realizada mais uma edição da Black Friday. Lojas físicas e virtuais prometem descontos de até 90% nos preços do produto nessa data. Porém, para a mentora financeira Silvia Machado, a promoção pode ser excelente oportunidade de compra, mas também pode gerar gastos desnecessários. Porque quando a pessoa fala em 90% de desconto, é algo que você não precisa, e você vai comprar alguma coisa que você não precisa, fica caro, é o que afirma a mentora. Silvia também fala em cautela e análise de orçamento para as compras. Diz assim, entre aspas,
Pesquise, verifique se realmente o produto que está na promoção é necessário para você. Comprar apenas por comprar não é vantagem, fecha aspas. Atenção também para aquisições parceladas, é o que chama atenção a mentora Silvia. Uma promoção com desconto irresistível e facilidade no pagamento, isso é uma pegadinha. Você pode comprar um produto e parcelar, mas aí você acaba comprando vários produtos e parcela. Depois, na hora que vem a fatura, vem a surpresa também. Então, cuidado com isso. Ô Larissa, você que trabalha mais nesse métier aí, né, vamos dizer assim, do comércio, como é que você vê o que disse a mentora, né, a Silvia, e também como é que você vê essa Black Friday? Eu concordo totalmente com o que ela falou. Cuidado, principalmente porque nós estamos respirando um pouquinho a questão da pandemia, então as pessoas ficaram muito tempo presas, é natural, você está começando a voltar ao comércio, à rua, e você pode comprar por impulso, né? É importante tomar cuidado, Santiago, principalmente com links, né? Com links que podem te levar a um golpe. Os criminosos estão atentos, eles aproveitam essas datas principalmente para aplicar golpes, né? Pix, com a página perfeita, como se fosse da loja, e na verdade não é da loja. Então, fiquem atentos com os links, olhem bem o endereço eletrônico, se é da loja, se tem segurança, porque essas páginas podem ser falsas. E eu concordo com o que você falou, cuidado com as parcelas, né? Verifique se o preço realmente está com desconto, porque a gente escuta por aí, né? O preço é tal, mas na Black Friday subiu, abaixou. Então, fique atento a isso, não se deixe levar pelo impulso, compre o necessário, aproveite as promoções, o comércio realmente está precisando disso, só que olhe o seu lado também de casa, a parte financeira, tenha cuidado com as contas, para que o nosso país também não entre em recessão, né, Santiago? Para que as pessoas não se endividem e acabe ficando com a corda no pescoço. Então, muita atenção, saia com muita segurança e faça suas compras tranquilas, mas com segurança. Doutor Maurício, é uma época para a gente tomar cuidado, como diz a Larissa, mas também é uma época onde a gente pode, ainda mais perto do carnaval não, do Natal, né? E também do carnaval, tá passando rápido o tempo, viu? Perto do Natal a gente poder ter oportunidade de comprar presentes baratos. Mas tem que tomar cuidado com os descontos mesmo, não, doutor? Está fechado o microfone do doutor Maurício? Conseguiu aí, doutor? É importante isso que você falou, Santiago. Aproveitar mesmo as promoções já para o final de ano, para o Papai Noel, né? Exatamente, né? É uma maneira de até economizar. Bom, enquanto o doutor resolve lá, ô Cido, fala você sobre o Black Friday. Como é que você vê esses descontos de até 90%, Sidão? Ô, Santiago, eu acho muito bacana quando se é sério. Mas uma coisa que eu vi, o Procon aqui do Guarujá, essa semana e a semana passada, eles fizeram algumas pesquisas nas lojas, fotografaram os preços de alguns eletrodomésticos e tal, alguns móveis, eles saíram fazendo algumas fotos. E eu acredito que amanhã eles vão fazer vão passar também nesses locais que estão falando que está com até 90% de desconto e vão fazer comparação de preço. Legal. Se realmente está tendo essa liquidação mesmo, se é Black Friday de verdade, se está tendo desconto, porque a Black Friday americana, ela é uma troca de estação, não é assim que funciona? Eles começaram para fazer, eu preciso vir uma nova estação, então eu preciso limpar o meu estoque, vende-se tudo lá, preço de custo, preço e eu entro no outro dia eu entro com uma nova, com um novo estoque, um novo mostruário, enfim. No Brasil deveria ser igual, mas a gente sabe que no Brasil tem os aproveitadores. A Larissa falou muito bem, a gente tem que tomar um cuidado com os sites que eles fazem um site praticamente perfeito, quase que igual a outras grandes redes, e aí fazem os seus
os seus golpes aí, que a gente sabe que existe muito golpe da internet. Por outro lado, tem as lojas que fazem aquela troca de valores. Muda o valor, aumenta, para que no dia da Black Friday coloque o valor menor. Então, quando eu vi essa ação do Procon, do Guarujá, eu falei, poxa, que bacana a atitude do Procon em se preocupar com o consumidor, porque é uma ação do comércio local que movimenta muito mesmo. Muitas pessoas que querem fazer troca de imóveis, querem renovar a sua casa para o final de ano, para o Natal. Inclusive, hoje nós temos aí contagem regressiva para o Natal, né? 25 hoje para o Natal. Então, as pessoas ficam ansiosas para querer fazer algo para a sua família e tal. E aí esperam a Black Friday, aí chega lá, passam a ter problemas, como já tivemos alguns anos anteriores. Então, eu fico muito feliz com essa investigação e com esse cuidado que está tendo para com o consumidor, que é quem sofre na ponta isso aí, né? Às vezes o cara sai de um buraco e cai no outro, né? Sai do site ruim e cai na loja fazendo aproveitamento de aumento de preço, e é muito chato isso. Mas eu acho bacana quando a coisa é séria. A gente vê muita pegadinha, né, por todos os lados, né? Essa questão. Pode falar, Larissa. Desculpa, Santiago, eu acho que é um período, como o vereador falou, lá nos Estados Unidos, eles encerram o inventário, né? Então, realmente, os produtos são colocados com desconto. O desconto existe porque precisa encerrar. Aqui no Brasil, as empresas precisam trabalhar com isso, precisam entender que aquele produto que está no estoque, que está trocando de estação, conforme o vereador falou, você está com aquilo parado, dificilmente você vai ter uma alta lucratividade com aquilo, porque a moda já está alterando. Então, pega aquele produto e coloca um desconto real, né? Coloca aquele produto na vitrine ou no seu site com desconto de 90%, para que você... O que o empresário precisa entender, Santiago, é que é assim, se eu coloco um produto com 90% de desconto, aquilo é atrativo para que o consumidor possa comprar outras coisas. Possa entrar na loja, né? Possa entrar na loja. A maioria acha, bom, se eu der um desconto, eu estou perdendo. Não, você não está perdendo. Eu vou comprar algo, de repente eu nem compro. Quantas vezes eu, na época que fizemos projetos juntos, Santiago, saía para comprar um produto na época da Black Friday e não comprava aquele que estava na divulgação, comprava o mais caro. Então, essa é a estratégia da Black Friday que os comerciantes aqui da Baixada precisam fazer. Pega aquele produto que está ali no cantinho, que já vai mudar a estação, conforme o vereador falou, e queima o estoque dele. Mas queima o estoque dele pensando que aquele consumidor vai entrar no teu site, vai entrar na tua loja e vai ser instigado a olhar novos produtos e vai gastar na loja. A partir do momento que eu pisei dentro de uma loja, eu estou com a intenção de comprar. Então, essa mudança também precisa ocorrer por parte do empresário. E eu achei fantástico, vereador, essa comparação, porque o PROCON, sim, ajuda com a fiscalização, justamente para que o consumidor não seja enganado, e a gente tem as duas pontas sendo olhadas, né? E a Larissa falou um negócio importantíssimo aqui, doutor Maurício. Doutor Maurício está de volta conosco. Ela falou que aquela mercadoria sai de moda, e sai mesmo. Hoje, celular sai de moda, não é só roupa não, né? Antes era roupa. Televisão sai de moda. O que de eletrônico não sai de moda hoje? Tudo sai de moda, né? Até o computador sai de moda. Então, quer dizer, realmente, eu acho que essa é uma estratégia, Larissa, até para o comerciante começar a usar durante o ano todo. Porque se ele vende aquele produto que não está virando por um preço chamativo, praticamente de custo, ele consegue ter o capital de giro para comprar um mais moderno, né? Se reinventar, se renovar também, né? E assim vai. Doutor Maurício, queria ouvir a sua opinião. Concordo com meus pares, né? Mas eu queria chamar a atenção para duas circunstâncias, Santiago. Além dessa que você exaltou, que acaba girando a economia, né? E o empreendedor, o comerciante consegue renovar a sua mercadoria, poder vender, enfim, a roda acaba circulando. Mas eu queria chamar a atenção para duas situações. Primeira, o superendividamento do cidadão, né? Para ele não se deixar levar pela essa situação de festas e tal, e verificar sua condição econômica, para, como disse a Larissa, com muita propriedade,
evitar lá um superendividamento no futuro e junto com um grande número de pessoas que acaba entrando nesse ciclo vicioso, acaba levando o país para uma recessão. E acaba tendo problemas de ordem econômica, social, enfim, hoje até alguns empregos você depende de ter o nome limpo, né? Então, prestar muita atenção nesse tipo de movimento financeiro e evitar essa situação ruim, né? E a outra é a questão da fraude, que também foi levantada aí pelos meus pares. Nós já fizemos programas aqui nesse sentido, de que houve um grande vazamento de dados, né? Então, nós temos a certeza de que eu, a Larissa, o Cido, o Santiago, todo mundo, todos os nossos dados já estão em mãos do malfeitor, dos golpistas de modo geral. Então, ele só precisa da nossa colaboração para materializar o golpe que já está pronto. Então, o que acontece? Esse pessoal criminoso que está de posse das nossas informações vai entrar no LinkedIn da Larissa ou do Cido, vai verificar, vai fazer o estudo social dela pelas redes sociais e vai planejar o melhor golpe possível que eles possam conseguir tirar da Larissa, do Cido ou de mim aqui, na condição de advogado, de pai de 3 crianças, enfim. Então, com mais razão ainda, com mais atenção, todos os cidadãos, os telespectadores devem prestar atenção na questão do golpe. Se certificar se está na página correta também, ter senhas fortes, evitar esses golpes que já são comezinhos, todo mundo já sabe, o golpe do cartão, do motoboy, enfim, prestar muita atenção para evitar cair numa celeuma dessa e fazer da época de final de ano, que em tese é de festas, de gastanças, devidamente bem elaborada e tal, se tornar algo ruim, né, um motivo de preocupação e vitimismo. Evitar essa situação, né, e se eventualmente cair num golpe desta natureza, procurar rapidamente as autoridades, os advogados, para tentar evitar um dano maior, né? Principalmente os mais idosos, os aposentados, com o golpe lá do consignado no INSS, que também só hoje eu já atendi 2 pessoas aqui, né, por videoconferência, na medida que a gente consegue um tempinho aqui nas eleições. Então, tomem cuidado para evitar que a festa de final de ano, que a Black Friday, tudo que traz de bom para a economia não se torne um pesadelo para você, para o seu telespectador e para a economia do país. Vamos fazer a nossa parte para fazer desse país um lugar melhor. Dicas valiosíssimas aí do Dr. Maurício, do Aparecido, nosso vereador do Guarujá, da Larissa, da Fundação Getúlio Vargas e do Sebrae. Bom, o nosso programa continua aqui, o nosso Cidades em Debate, e agora vamos chamar o Maurício Araújo, ele que vai trazer o Momento Câmara. Vamos ver o que está acontecendo nas câmaras municipais. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá as notícias de hoje, Santiago, rapidamente aqui, ó, Cubatão, eles vão pôr em votação agora a taxa do lixo, né, similar ao que aconteceu lá em Bertioga. Está tendo bastante discussão lá entre os vereadores, parte dos vereadores concorda, outra parte não concorda. Infelizmente eles precisam se adequar, né, ao novo marco regulatório do saneamento básico, que fala que tem que ter um tratamento diferenciado para o lixo e talvez aumente os custos. Então estão criando essas taxas, né? Então a pergunta é, o que era feito até hoje sem essa taxa, né? Como é que a prefeitura dava destinação ao lixo se não existia taxa? Claro que dá destinação, eles estão aproveitando a brecha da lei federal para poder colocar mais uma taxinha aí para o cidadão, né? Bom, a Associação Comercial do Município, né, industrial, está batendo o pé contra a taxa, dizendo que vai criar uma série de dificuldades, né, para as empresas do município. Tem vereador querendo fazer a emenda lá do projeto de lei, dando isenção até para proprietários de imóveis com mais de 65 anos. Bom, bastante barulho lá na cidade por causa da taxa de lixo, como foi em Bertioga também, né? A gente sabe que toda vez que se coloca uma taxinha, a população reclama, né? Então vamos ver aí como vai ficar o projeto de lei no final, como é que ele vai ficar desenhado aí com essas isenções e tudo mais. Bom, aqui em Santos, o prefeito, né, o executivo mandou um projeto de lei criando o domicílio tributário eletrônico. O que é o domicílio tributário eletrônico? É um canal de comunicação junto com o cidadão, né, com o munícipe,
onde ele vai encontrar tudo que é referente à parte financeira da prefeitura. Então, por exemplo, tributos, notificações, multas, tudo que for da parte administrativa vai estar dentro desse portal lá para o cidadão ter acesso. A pergunta é como é que vai ser esse portal, como é que as pessoas vão ter acesso a esse portal e como é que as pessoas vão ser comunicadas que lá dentro do portal existe algum tipo de notificação para ele. Porque um dos artigos lá diz que se em 10 dias o cidadão não acessar o portal, considera-se visto a notificação. Tá bom, eu acho isso estranho você obrigar, né, que o cidadão tome ciência em 10 dias assim, sem nem saber que foi notificado. Então, assim, precisa ser melhor explicado como é que vai funcionar isso, tá? Então, será que toda semana eu vou ter que ficar entrando lá no site para ver se tem notificação ou não? Então é complicado. Bom, é isso aí, Santiago Pérez, um abraço! Tá aí o nosso querido Maurício Araújo, o homem das câmaras municipal. O Cido, dos projetos que ele falou aqui, vamos começar por esse de Cubatão. Nós já até falamos aqui em Bertioga, parece que já foi aprovado, o pessoal gostou. Em Cubatão foi colocado em votação a taxa do lixo. E o que chama atenção é que tem isenção para pessoas acima dos 65 anos. Concorda com isso, Cido? Santiago, no Guarujá está como parâmetro. Nós já pagamos a taxa do lixo, já tem o IPTU e vem lá a taxa do lixo e iluminação pública, que são coisas separadas. Quando a pessoa tem a isenção, o idoso, né, ele tem a isenção do IPTU, ele não se isenta das taxas. A taxa de lixo, taxa de luz, ela continua sendo paga pelo idoso. Aí a prefeitura isenta ele do IPTU, do Imposto Predial. Porém, as taxas, que é a do lixo e a da iluminação pública, ela continua pagando, que reduz muito o IPTU da pessoa, é claro. E, assim, o idoso ele tem uma série de comprovações, né, que ele precisa fazer, né? A renda, se mora sozinho, mora com quem da família também tem renda que pode ajudar e tal. Então, assim, é um benefício para a população, sim. Quando você dá a isenção e se eles querem tirar a taxa do lixo também da população, é uma boa ideia também. Só que aqui no Guarujá, não. Aqui, quando você é isento, você paga as taxas, tanto de iluminação pública quanto a taxa de lixo. E eu acho pertinente a cobrança, né? Porque o lixo ele é produzido por quem? Quem produz o lixo? Se não é a própria população, né? É o próprio munícipe que faz o descarte. E quando a gente fala de lixo, a gente fala de tudo. Aquele catatreco, as pessoas que irregularmente jogam entulho na rua. Hoje, no Guarujá, é lei que proíbe a jogar lixo na rua, na calçada, nas vias, em canais, né? Beira de canais, é lei. Então, é sobre pena de multa para quem for pego fazendo isso. E por quê? Porque o próprio munícipe que faz o lixo, ele produz o lixo doméstico, ele produz a reforma lá, ele vai fazer uma reforma na casa dele, ele joga o lixo na calçada do outro, ele se livra da porta dele, sendo que ele deveria contratar uma empresa de caçamba para ele colocar o descarte devido, o lixo ser colocado na hora certa que passa o caminhão, mas não, a pessoa deixa lá de qualquer jeito, vem o cachorro e rasga aquilo ali. Então, eu acho que a cobrança é pertinente. Assim. Sabemos que a população já paga muita coisa de imposto, mas essa do lixo, eu acho que é de suma importância. Se Cubatão não era regulamentado, se vai regulamentar, é melhor. Eu acho que vai ser melhor. Porque quem produz o lixo somos nós mesmos, Santiago. Infelizmente. Tá certo. Ô, doutor Maurício, tem um outro tema aqui também no Momento Câmara. Santos, a cidade de Santos, o Executivo mandou um projeto de lei criando domicílio tributário eletrônico. O que seria isso? Um portal que vai ter todos os valores, né, de tributos, notificações, multas que foram enviadas, valores, tudo do município. Inclusive notificações, que no caso vai obrigar a pessoa a estar sempre entrando lá no portal para ver se o prazo dela não venceu, né? Mais uma lei que está obrigando aí o munícipe, doutor Maurício, pelo que eu vejo, a ter um celular e uma internet mais ou menos, né?
Não estou ouvindo o som do doutor Maurício. Não sei se... Acho que algum problema no microfone aí, doutor. Bom, mas quanto eu estou vendo que o doutor está com algum problema aí técnico hoje, mas vamos resolvendo. Ô Larissa, eu faço a mesma pergunta para você. Como é que você vê esse portal? Quer dizer, obrigar a pessoa a ter um celular para estar sempre ali de olho. Será que isso é bom ou é ruim? É complicado, né, Santiago? Porque nem todo mundo tem essas condições de poder ter uma internet, de ter um celular, ou até de entender como ir atrás dessa informação. Eu sou muito franca para você que eu acho que a transparência deve existir dos dois lados, né? A gente estava conversando agora sobre a taxa de lixo, tudo, então, assim, tudo que tem transparência, que mostra onde está sendo utilizado o imposto, é válido. Da mesma forma, essa questão de Santos. É bom acompanhar? É muito bom acompanhar, só que tem que ter um plano B, tem que ter uma opção para quem não consegue fazer esse acompanhamento. Nós temos diversos serviços que são feitos online que as pessoas não conseguem fazer por desconhecimento, Santiago, porque não tem afinidade com a tecnologia, não tem afinidade com a internet, não entende. Isso não é errado, só que nós precisamos ter algo que seja compatível tanto com quem está nesse mundo virtual, quanto para quem necessita ter esse acompanhamento, mas que não tem essa habilidade com a parte tecnológica. Ô Cido, como é que você vê esse tipo de portal aí? É legal, né? Tem mais transparência e tal, mas ao mesmo tempo vai forçar a pessoa a sempre estar entrando lá, porque se você for notificado, não vai chegar mais na sua casa. Parece que agora você vai ter que ver, senão vai passar, você nem sabe o que aconteceu e passou batido. Mas segundo o doutor Maurício estava comentando até num dos programas, isso aí agora é da lei mesmo, né? É da lei. Você mandar uma intimação, mesmo que não ache a pessoa, tem acho que um portal também que vai ter um portal do judiciário, onde você também vai ter que ficar antenado, porque ninguém mais vai bater na sua porta, agora vai ser tudo online. Mas é uma questão que obriga a pessoa a ter internet, né? Num país onde a gente sabe que a grande maioria não tem, né? Sim, é verdade. Força aos poderes, né, o poder público ter que desenvolver essa situação da nossa internet, né, da nossa banda larga, mas, por outro lado, Santiago, essas notificações, elas eram feitas, e são em alguns lugares, via diário oficial. Então, a prefeitura faz essa convocação via diário oficial, e se a pessoa leu ou não leu, viu ou não viu, a prefeitura pode autuar a pessoa depois do prazo que foi dado em diário oficial. Então, eu acho que quando você regulamenta para uma plataforma, eu acho que tem que ser, continua pelo diário oficial, e agora mais uma forma de você divulgar essa notificação, se foi multa. Tudo bem, não chega na cada pessoa, mas chega no site. Mas acho que vai continuar chegando, viu, Santiago? Acho que eles continuam fazendo postal, porque futuramente eles querem tirar essa do postal e ser tudo eletrônico. Porque vai acabar... O diário oficial hoje, ele já é um diário eletrônico, praticamente, né? Então, ele já vai estar no diário oficial, já tem a impressão do jornal, mas ele é muito online hoje. Muita gente vê o diário oficial online. Então, quando essas notificações são feitas através do diário oficial e desse portal, já é duas plataformas, dois viés que você tem para notificar a pessoa. Porque a grande maioria das pessoas, elas deixam a revelia mesmo. Elas só se preocupam com multas. O cara se preocupa, veio multa, ele vai saber da multa quando ele vai licenciar o carro dele, na maioria. Ou quando ele vai fazer documento, transferência, tem uma multa aqui, vamos pagar, não recorre, um ou outro recorre ou paga a multa no prazo certo e paga com desconto. A grande maioria deixa e vai fazer isso quando vê o documento do carro. Então, as pessoas deixam muito a revelia essa situação das notificações, seja de multa de terreno, seja multa de obra, coisas desse tipo. Então, acho que é mais uma ferramenta para chegar a notificar as pessoas e sair dessa inadimplência aí das pessoas deixarem as suas coisas à revelia lá, quando se trata de poder público. Tá certo. Bom, quero agradecer aqui a presença do nosso querido
Aparecido Davi, o Cido, o vereador Cido do Guarujá, aqui presente no Cidades em Debate, e pela primeira vez em que venham muitas, hein? A Larissa Forjanes, da Fundação Getúlio Vargas e do Sebrae. Um beijão pra você, viu, Larissa? E também deixar um abraço aqui pro doutor Maurício, ele teve algum problema técnico, eu tava conversando com ele aqui algumas coisas, parece que deu um problema meio sério lá, mas a gente deixa um abraço pra ele, e amanhã a gente tá de volta à 13h aqui no nosso Cidades em Debate. Um grande abraço a todos vocês, estamos com Deus, e amanhã quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá!